Está no ar mais um Papo Social Media Labs e hoje vamos falar sobre engajamento. Nada, né? As pessoas não estão preocupadas com engajamento. Não, quase nada, Rafa. Ninguém quer falar sobre esse assunto. Será que esse episódio vai dar engajamento? É, uma boa pergunta, hein? Conto com o seu like, conto com o seu comentário, joinha, assinatura, tudo que você puder fazer, já faça para ajudar a gente aí neste episódio. Esse é sempre o pedido more, assim. Sempre que eu falo, eu abro caixinha de pergunta, o que vocês querem ver na minha próxima live? Engajamento. Como é que engaja mais? Olha que a gente já falou desse assunto muitas vezes. Mas hoje a gente vai discorrer aqui, né, Bárbara? Então, eu, Rafael Kiso aqui, a Bárbara Duarte, nossa coordenadora de mídias sociais da MLabs, vamos falar sobre engajamento. Começando aqui, por que engajamento então é tão pedido e é tão importante na sua opinião? Por que a galera fica nessa neura de engajamento se aquela frase, velha frase, né? Likes não pagam a conta, ela é verdade? Rafa, acho que a primeira coisa é que o engajamento, ele traz uma sensação de validação do trabalho, né? Então, é até engraçado essa frase de likes não pagam as contas, mas a gente nem sabe se as pessoas estão pagando as contas mesmo ou se elas estão só preocupadas realmente ali com o engajamento, de fato, a validação ali, vários termos, né? Ganhar um biscoito na rede social, ou você basicamente sentir que o que você está fazendo as pessoas têm um interesse. Mas ele, por si só, não sei se diz tanto assim sobre o que você tem feito, né? O fato é que engajamento ele é um sinal importante em todos os conteúdos de que há validação, de que há ressonância, de que há atenção, de que as pessoas de alguma maneira estão interessadas naquilo que você está falando, né? Só que o engajamento por si só, ele pode ser uma armadilha quando a gente tenta criar um conteúdo que engaja, mas engaja pelos motivos errados. Fiz uma dancinha, uma trend lá e tal, que não tem nada a ver com o meu negócio. Vai engajar? Pode engajar. Mas não vai trazer as pessoas certas. Não vão comprar nada do que você tem para vender. Não vão, de fato, engajar naquele post que tem a ver com o seu negócio, com aquele seu conhecimento, né? Então, ele tem uma linha tênue ali, só tomar esse cuidado. Mas, obviamente, que em todas as etapas da jornada, e a gente já falou disso em inúmeros episódios, você precisa olhar, sim, o engajamento. Ele é um sinal importante, mas ele não é o indicador-chave de performance da sua presença, né? Então, falando de indicador-chave, quais são os principais indicadores, então, de engajamento e como é que a gente deve monitorar? É natural que a gente tem likes, comentários, favoritos, e a gente tem compartilhamentos, e tem visualizações, e temos retenção. A gente tem várias métricas em torno de um post. E o que é, de fato, uma medida boa de engajamento? Primeiro que existem taxas de engajamento por plataforma. A gente sempre traz aqui nos nossos conteúdos também que existem duas taxas de engajamento em todas as plataformas. Engajamento público e engajamento privado. O engajamento público é sempre o número de interações dividido pelo número de seguidores multiplicado por 100, o que significa que são números públicos. Interações como likes e comentários, que é o que a grande maioria tem. E o número de seguidores que a grande maioria consegue ver. Agora, existe a taxa de engajamento privada, aquilo que só você tem acesso, que é o número de alcance, pessoas alcançadas, ou até mesmo de pessoas engajadas como o Instagram entrega, né? E lá você tem outras métricas além de likes e comentários. Você pode considerar somar nessas interações, de repente, compartilhamentos. Assim você tem a sua taxa de engajamento própria para se comparar no histórico e não se comparar com outros perfis, né? Então é sempre importante olhar histórico, crescimento por editoria, porque a gente já fez episódio de editoria, a gente falou no último episódio também sobre organização, né? É importante você medir por editoria justamente para entender se a editoria está indo bem ou não está indo bem. Lembrando que cada etapa da jornada tem um objetivo. Então, para começo, é alcance. Não vai cobrar dos conteúdos de alcance altas taxas de engajamento. O principal são altos níveis de alcance ou de taxa de alcance em relação aos seguidores. Agora, já um objetivo que é de engajamento, que é a experiência própria, experiência compartilhada. E por que é o objetivo lá? Porque a gente quer prova social, a gente quer que gente que já conheça, que já é cliente, interaja para mostrar para outros que ainda não são que aquilo é legal, né? Aí eu espero alta taxa de engajamento e não espero alto nível de alcance. Então, assim, saber escolher as editorias certas para os objetivos certos e monitorar e esperar
os indicadores certos, E né? não ficar desesperado, né, Rafa? E aí, falando sobre indicadores, uma coisa que eu acho interessante é você entender o que cada interação pode significar para o seu negócio ou para aquele conteúdo. Então, por exemplo, um like é um engajamento, né? É uma interação. Um compartilhamento também é uma interação. Agora, se eu criar os meus conteúdos tendo na minha cabeça que eu quero fazer com que os meus posts sejam distribuídos também ali pelas pessoas que estão consumindo o conteúdo, talvez seja melhor eu ver os melhores posts por taxa de compartilhamento, não por taxa de likes. A gente da MLabs, a gente tá numa fase mais do que nunca que a gente quer bater um papo mesmo, conversar com a nossa comunidade. Então, pra gente, o comentário é uma das interações mais importantes. Por mais que, olhando a taxa de engajamento ali no geral, né? Às vezes tem um ou outro post que foi melhor, para o nosso objetivo de negócio, para o que a gente tem trabalhado, os posts que têm maior volume de comentários ou compartilhamentos, por exemplo, são os que a gente analisa. E esse é um dos pontos que a gente colocou aqui, né? Como é que aumenta o engajamento, né? Como é que a gente aumenta a interação da galera? Comentários. Para mim, assim, é o que faz parte do conteúdo e é o que mais fomenta a interação e aumenta o engajamento. Quando você pensa num conteúdo que estimula diálogo, que estimula comentários, inevitavelmente você vai ter uma maior taxa de engajamento, que vai ter, por consequência, uma maior entrega. A entrega, obviamente, não é só baseada no número de comentários, né? Os likes, muitas vezes, em alguns conteúdos, tem um sinal maior do que o próprio comentário para distribuição. Então eu vejo isso em alguns conteúdos meus. Não tem tanto comentário, mas tem muito like ou muito favorito, aquilo também alcança muita gente, não necessariamente comentário. Mas o comentário é o maior sinal de interação de fato, porque é aquela galera de qualidade, aquela galera que realmente está muito interessada. Então criar conteúdo com base nessa mentalidade, né, de transformar os seus comentários num fórum, numa discussão, ou em algum lugar onde os seus próprios seguidores podem colaborar e contribuir um com o outro, esse espaço, né, ele é muito legal para você aumentar engajamento. E na sua opinião, assim, né, quando a gente fala agora de realização de promoções, concursos e sorteios, né, como é que isso pode impactar o engajamento? Negativamente, obviamente. Negativamente. Olha, você até deu um spoiler já, né, sobre isso. É lógico que todo social media gosta de ver os números crescendo. Se você usa MLabs ali, o dashboard com as setinhas verdes ali em todas as redes sociais. E fazer uma promoção, um concurso, pode ser um caminho desde que seja feito com muito cuidado e que você realmente consiga atrair aquelas pessoas que vão engajar com seus próximos conteúdos, né? Porque senão, imagina, eu, sei lá, vou sortear um iPhone pra galera que tá assistindo essa live. Mentira, hein? Vai todo mundo, quem é social media, quem não é social media, sei lá, o meu irmão, meus pais, meu marido, que não tem nada a ver com a história, podem seguir o perfil pra ganhar o celular. Mas quando eu for falar ali sobre outros assuntos, eles não vão dar meia bola, quiçá até colocar um silenciar lá no perfil, né? E por isso que é legal, assim, né? Você comentou muito bem. Se você fizer sorteios e concursos não autorizados, você já está violando a lei e violando as políticas. Não faça isso. Se você usar como dinâmica seguir o perfil para dar o prêmio, etc., também é ruim, porque você traz um monte de gente que só quer ganhar o prêmio, depois vai deixar de te seguir, vai te dar um sinal social horrível e o próprio algoritmo vai deixar de te entregar nos próximos posts. Mas, se for um concurso registrado, legal, poxa, a gente fez, por exemplo, para HTH marca de cloro, né, uma vez na agência. O hashtag Vida Combina com Piscina, um concurso valendo prêmios, mas para quem já é cliente. Sim. Ou seja, não é um concurso para trazer e atrair novos seguidores, que é o que a maioria faz. Não, eu quero fazer um concurso cuja dinâmica é aumentar o engajamento de quem já é cliente, aumentar a retenção, aumentar a recompra.
aí é outra história, gente. Aí a gente tá falando de algo realmente muito bom, porque aumenta o engajamento. As pessoas que já são clientes, já têm reconhecimento, já têm identificação, já tem o produto, já usa, né? Aí funciona legal, dentro da lei, né? Vamos pro próximo ponto aqui. Bora. E, na sua opinião, né, de que maneira a utilização dos formatos, vários tipos de formatos, podem contribuir mais ou menos aí com o engajamento? Você acha que, de repente, usar Reels aumenta o engajamento ou tem mais engajamento? Olha, infelizmente, eu gostaria de dizer que no começo, realmente trazia alguma diferença ali, falando especificamente do Reels, né? As plataformas, quando elas têm alguma mudança de algoritmo ou um formato novo, as pessoas que estão criando conteúdo ali são as cobaias, né? São os testes. E para ter mais adesão, algumas plataformas realmente favorecem os formatos mais novos. Então, você pode ter por um período ali um resultado diferente. A gente mesmo na MLabs, né? Sempre quando sai qualquer formato novo, a gente já corre testar para tentar entender o que é aquilo. Tanto ali o que significa para nossa plataforma, né? Quanto para os nossos clientes. Então, quando você consegue ali identificar rapidamente, e você fala muito sobre isso, né? Quando não tem ninguém criando aquele tipo de conteúdo e você é um dos pioneiros, provavelmente vai ter alto alcance. Você vai ter um alto alcance, engajamento, distribuição. Mas a longo prazo, quando as coisas vão se equilibrando, né, no sentido de entrega, então, usando o exemplo do próprio Instagram, quando ele lançou o Reels, qualquer Reels, assim, já tinha principalmente uma entrega muito boa. Não necessariamente o engajamento, né? Mas o alcance em si tinha um alcance bem legal. Agora, foi passando o tempo, a galera foi se habituando, aprendendo a usar. Aí a gente já tem alguns sinais diferentes. Uma coisa interessante é que, por exemplo, no TikTok, eles têm, inclusive, posts no formato estático. Que não são, uma imagem mesmo. Dá pra fazer até álbum agora. Dá pra fazer um carrossel. Eu já testei. Quando eu pesquisei a notícia, já tinha umas semanas que tinham saído. Eu consumo conteúdos dentro do TikTok e, assim, não vejo as pessoas usando. Então, talvez as pessoas não estejam usando porque realmente não tem uma adesão. Então, assim, é sempre importante testar, mas se balizar ali pelo seu próprio histórico e pelos testes. Acho que tem um ponto aqui nessa história que é você usar os diferentes formatos ajuda o todo. Sim. Então, usar apenas um único formato, tipo Reels, esquecer o resto, porque agora falaram que tem que fazer Reels, né? Você não tem níveis de profundidade e relacionamento com seus seguidores. E, portanto, você provavelmente não vai ter o seu maior potencial de engajamento. Até porque o Reels, ele não é um formato muito que engaja mesmo, porque ele é mais visual. Você não está muito preocupado com a legenda, por exemplo, de um Reels, né? E se a pessoa fez uma pergunta lá, você não está nem olhando eventualmente. E dificilmente você, com as técnicas até de looping, né? Deixar um vídeo em looping, ou de fazer as pessoas, né, ficarem mais tempo, você não vai ficar fazendo call to action ali no meio e tal. Então é mais difícil. Então, se você usar os diferentes formatos, pensando principalmente em Instagram, puxa, eu faço Reels, trago a pessoa, aí quando ela vai para o meu segundo etapa da jornada, eu tenho feed, eu tenho stories. Stories é pra galera que já tá mais engajada, então eu vou usar stickers, vou usar enquete. Aumenta muito as chances dessas pessoas continuarem no seu perfil ativamente, consumindo outras coisas, até mesmo uma live, né? E aí você vai aumentando o nível de envolvimento daquilo que todo mundo tá chamando cada vez mais de comunidade, desde que todo mundo participe mesmo ativamente ali da contribuição, né? Dando insights pra você se inspirando e fazendo conteúdo a partir disso. E o bacana também, né, Rafa, que você usando vários formatos de conteúdo, você tem várias opções para vários tipos de audiências ali, né? Tipo, pessoas que gostam mais de fato de consumir vídeo. Cara, vai entrar ali no teu perfil, vai ter conteúdo em vídeo. Eu gosto mais de bater o olho uma imagem e scrollar. Vai ter imagem estática. Não, eu gosto de um conteúdo mais profundo, de ler, ou de, sei lá, umas montagens com carrossel. Vai ter também. Sim. Então acaba virando um perfil democrático no sentido de conteúdo, né? Formatos de conteúdo. Vamos para os mitos ou verdades. Bora! Sobre engajamento, né? Então, vamos aqui já para o nosso ponto. Engajamento pode ser comprado através de panelas de engajamento?
Porque tem gente que vende engajamento e tem as panelas de engajamento, principalmente para a galera que é influenciador ou influenciadora, que as marcas, né, fecham parcerias e há uma expectativa de que haja engajamento como parte até da remuneração ou da validação daquilo. Então, tem aquelas panelinhas, um grupo do WhatsApp, você pega o link do post que eu acabei de publicar, joga lá no grupo e todo mundo vai lá e comenta e tal, mas não é exatamente o perfil do público de interesse, né? Enfim, primeiro, o engajamento pode ser comprado através de panelinhas? Sim ou não? Pode, né? Você acabou de dizer poder, pode. Pode. É de bom tom? Deve? Não. Não. Traz mais engajamento? A Na curto prática, prazo, sim. Mas não é um engajamento válido para que você realmente tenha pessoas, porque não são pessoas que vão comprar de fato, né? Então são pessoas vazias, são pessoas desqualificadas. Ah, mas é só para dar um boost no post, para que o post obviamente tenha maior tração e alcance mais, eventualmente alcance as pessoas certas. Só que o algoritmo ele é inteligente a ponto de tentar entregar para as pessoas semelhantes, aquelas que engajaram. Então assim, se quem engajou não é o público e ele começa a entregar para quem não é o público, também não vai funcionar, né? Esse é o fato. E aí, se entregar para um público que não se identifica com aquele conteúdo, não vai haver engajamento. Então não vai funcionar no final do dia. Segundo mito. Não, essa eu quero deixar para você, viu? Não. Usar sons em alta, Bárbara Duarte, aumenta o engajamento? Aumenta engajamento. Olha, acho que em algum dia já aumentou, viu, Rafa? Em algum dia, se usado ali com sabedoria, né? Mas, assim, a gente pode até observar a quantidade de sons em alta que a gente tem ali nas plataformas hoje em dia. Antes eram, tipo assim, 4, 5 músicas que estavam em alta ali, ou uma dublagem. Hoje em dia, se eu entrar hoje, pelo menos umas 15 para eu escolher. Então, o que é, de fato, em alta, né? É em alta pro seu público? Se for pro seu público, talvez faça até sentido. Agora, se for em alta, um som, uma rocha lá que não tem nada a ver com o seu trabalho, o funknejo, às vezes tem a ver, entendeu? A gente já fez umas dancinhas lá, até na própria MLabs, com uns sons diferentes, mas não é isso que vai trazer um bom resultado. Inclusive, já fiz o teste de fazer um post meio... e usar um áudio em alta ali, e não teve resultados melhores do que outros conteúdos naquela mesma linha. Então, assim, talvez se eu tivesse mudado o tipo de conteúdo e usado um som em alta, teria ele, mas só o som em alta por ele sozinho não alcança, né? Não é ele que muda o jogo. Tem alguns pontos aqui legais pra gente refletir sobre essa história. Primeiro que existem canais já oficiais da Meta, tipo Meta for Creators, Meta para Creators lá, ou Instagram para Creators, que divulgam as músicas em alta. Já foi anunciado que o Reels também vai ter ali um Analytics que vai mostrar as músicas em alta, né? Isso significa que, em tese, já que eles estão mostrando em canais oficiais, isso deve ter alguma importância para a entrega de conteúdo. Mas, na prática, como você falou, já tem inúmeras músicas em altas. Então, assim, puxa, qual que é a escolha? Qual que é, de fato? Tem que ter a ver, obviamente, com a marca. Aí vem um segundo ponto. Mas é uma música protegida por direitos. E geralmente é para creators. Então, você está falando Instagram for creators, Instagram para creators lá no WhatsApp. Ou Reels, só vai aparecer isso para quem é o perfil creators. Aí as marcas que eventualmente se utilizarem de músicas e que não compraram os direitos daquela música, tá violando a lei, né? Sim, pode tomar um processo ou no mínimo seu Reels vai ficar sem som. Não, seu perfil pode conta sofrer banida. strike. Exatamente, seu perfil pode sofrer strike, você vai ter redução de alcance, eventualmente seu perfil é bloqueado, aí vai aparecer lá no seu status de conta que você tem algumas penalidades, né? E reincidência é bloqueio e reversível, inclusive. Primeiro que uma coisa funciona, né? Se tem um negócio que funciona no país, é direitos autorais. Então a galera pega pesado. No mundo inteiro, inclusive. Direitos autorais não só de música. Se alguém copiar o seu conteúdo, você tem um formulário de denúncia, né, por direitos autorais e funciona no Instagram. Com 3 denúncias você derruba um perfil. Exatamente, então tome cuidado. Gente. Aí tem um último ponto que eu quero falar sobre isso, que é importante. Por que de repente as músicas dão certo, né?
não é só por fato de ter usado a trilha, como você comentou, não é só usar então que eu vou viralizar. É porque chama mais atenção. Então, se você tem uma trilha lá, 7, 8 músicas em alta, certamente são as músicas mais escutadas, são as músicas em maior tendência. E as pessoas geram maior reconhecimento em músicas que elas mais escutam. Então, aparecer um vídeo com a música que ela adora, que tá hit do momento e tal, ela para muito mais do que aquele vídeo que não tem música, que não tem nada. Então, em termos de gerar identificação, isso é quase um gatilho, vamos dizer assim. É uma identificação mais rápida. A música, ela atrai a atenção das pessoas, né? E isso pode aumentar, sim, o alcance. Por quê? Porque se a música ajudar a reter, vamos supor que você não tá nem aí porque o que a pessoa tá falando, mas você adora aquela música, então você ficou 3 segundos, 5 segundos a mais, 7 segundos a mais no vídeo por causa da música, já é um sinal de retenção. E se é um sinal de retenção, ele te entrega mais. Né? Então pensem nisso, tem uma lógica, e aqui a gente sempre quer falar lógica, não existe mágica, existe lógica. Não é só usar música, tem que entender a lógica, né? Próxima, fala aí, a próxima. O uso de hashtags não tem impacto significativo no engajamento. Verdade. Não é mito. Não é mito, é verdade. Hashtags não tem impacto no engajamento. Ele tem impacto no alcance, no número de impressões, mas não no engajamento. Então, quando você usa corretamente as hashtags ou incorretamente, tanto faz, ele vai aumentar o número de impressões e alcance para as pessoas certas ou para as pessoas erradas. Se for para as pessoas erradas, taxa de engajamento baixa. Se for para as pessoas certas, pode ser que você consiga aumentar um pouco sua taxa de engajamento, porque aumentou o alcance, mais pessoas entraram. Mas, inevitavelmente, ele alcança mais. E sempre que você sai de uma determinada bolha, vamos dizer assim, daquele grupo que mais engaja no seu perfil, sempre assim, né? Você cria um post, ele entrega primeiro para quem é mais engajado no seu perfil. Deu sinal social positivo, ele vai expandir nessa entrega. Você usou determinadas hashtags, isso vai ajudar no Social Media Optimization para ser recomendado para mais pessoas que não são daquela bolinha inicial. Se essas pessoas foram alcançadas, mas não engajaram, é natural que a taxa de engajamento é menor. Por mais que tenham relação com aquele interesse. Porque é muito mais difícil. Quanto mais gente se alcança, é mais difícil todas as pessoas que você alcançou se identificar com aquele conteúdo, se interessar por aquilo. Tem que agradar todo mundo. Então, é verdade que a hashtag não impacta significativamente o engajamento, mas impacta mais significativamente o alcance. Né? Boa. E a frequência, Bárbara? E a frequência de postagem? A gente falou já sobre os horários, né, das mídias sociais. Afeta o engajamento? Você postar em um determinado horário? O que você acha? Essa é uma verdade, né, Rafa? Apesar da gente ter a máxima de que o que vai ditar o seu resultado é um bom conteúdo, é um conteúdo bom independente, se você publicar o bom conteúdo naquele horário que você sabe que a audiência tá propensa a engajar, com aquele conteúdo que tem um contexto e você tá disponível para interagir com as pessoas e fomentar ali as conversas, é basicamente a fórmula ali para você ter um conteúdo que traz engajamento de verdade e ainda paga algumas contas, né? Porque essa galera deve converter depois ainin. Mas o detalhe de estar disponível é o mais importante. Estar disponível, muito importante. Então, assim, se você... O horário por si só, assim como a música por si só, assim como o formato por si só, nada disso vai trazer engajamento pra vocês, né? Pra você. O que vai mudar realmente é um bom conteúdo e aí você vai somando e compondo ali, né, como que eu posso esquecer a palavra, mas como se fosse para dar o boost ali naquele conteúdo. Então, já tem um conteúdo legal, vou usar as melhores hashtags, se tiver oportunidade, se tiver a ver, vou marcar ali a pessoa de quem eu tô falando, por exemplo, enfim, ou vou pensar em uma collab, ou se você fizer todos os passos, vou ver qual que é o melhor horário, já vou me pensar aqui nas respostas para conseguir ter uma agilidade ali
com certeza é um conteúdo que vai, no final do dia, engajar mais. E não é só responder, né? Responder querendo interagir com as pessoas, perguntando, querendo descobrir, extrair valor para que realmente haja mais diálogo, né? Então esse é um ponto. Talvez a palavra seja aditivos, né? Você tem ali o arroz com feijão, que é o bom conteúdo, mas você pode suplementar, complementos, pode aditivos complementar. pode ficar um pouco suspeito aqui nesse podcast. Você falou de dar um boost, né? Então vamos colocar então... um nitro ali, colocar uma gasolina ali, mais aditivada. Vamos só pro último mito pra gente fechar aqui. Legenda longa diminui engajamento. É mito ou é verdade? Acho que essa você pode responder, Rafa. Olha só, que eu já provei isso que é mito, né? Todas as minhas legendas têm 800, Legendão. 900 caracteres, né? Legendão. E as pesquisas mostram que conteúdos com legendas curtas e também legendas longas têm alto nível de engajamento. As que tem no meio do caminho aí, geralmente sofrem mais, inclusive, porque você não decidiu, você está em cima do muro, você não sabe o que você faz. Isso dá o que para mim, como análise de dados? Quando você faz legendas longas e há uma consistência em fazer sempre legendas longas, você educa o público de que ali há um bom conteúdo. Vai além daquilo que está na imagem, além daquilo que está no carrossel, né? E quando você educa o público que sempre a legenda longa, a maioria eventualmente vai ler aquela legenda e vai interagir em função do que você escreveu. E por isso que ao longo dos anos eu venho fazendo isso e tem dado cada vez mais certo. Agora, se um dia eu faço longa, um dia eu faço curta, um dia eu faço o que cada vez mais caracteres também. Perde consistência, então a galera para de, talvez, de ser educada de que ali há valor, né? E a mesma coisa para legenda curta. Sempre faço curto, sempre faço curto, sempre faço curto e talvez eu só faça uma pergunta ali no curto. Agora, o que eu posso dizer é que cada vez mais os algoritmos são algoritmos de recomendação, que as plataformas de mídias sociais estão sendo cada vez mais usadas para a busca. E se você se preocupar com a legenda e com o campo semântico dessa legenda, assim como você se preocuparia com um artigo de blog, você vai escrever mais, porque você vai ter mais chance de aparecer e ser recomendado. Então, fica a dica. Fica a dicona, de caço. Muito bem, encerramos nosso episódio aqui sobre engajamento. Então, espero que você tenha curtido e engajado aqui novamente, né? Deixa seu like, deixa seu comentário. Fale pra gente aí o que você tem achado aí dos nossos episódios. E até o próximo episódio. Valeu!